Oi, gente! Esse é o canal Traz Café e hoje vamos falar sobre a minha segunda experiência com a ayahuasca e a terceira, quarta. Vai ser um vídeo bem interessante, tá? Justamente mais enfatizado na experiência do Francis, que foi direcionado para curar depressão, tá? Então acompanha aí. Eu sou a Iris. Eu sou o Francis e Traz Café. Comendo uma pipoquinha. Então, fomos consagrar a ayahuasca novamente. A minha foi a segunda experiência. E dessa vez, para quem não assistiu, vou colocar ali no final do vídeo a minha primeira experiência, também a do relato do Francis também. E a gente quer contar um pouquinho de como foi a minha segunda experiência do Francis, acho que foi a quarta. Acho que foi terceira ou quarta. E a Bonnie e o Guilherme não foram nessa vez. A princípio só ia eu. E aí o Francis, de última hora, a Bonnie me mandou mensagem, mãe, o Francis... convocado de última, assim. O Francis precisa ir e tal, porque ele tá com ataques de depressão de novo, enfim. O nome disso é crise. Crise. E foi justamente pra isso, assim, essa vez do Francis. Pelo menos ali onde a gente consagra a ayahuasca, a mãe, a Samantha, a pessoa que conduz, ela sempre fala, a gente coloca uma intenção sobre a experiência que é muito importante. A minha primeira e segunda experiência, eu não tinha percebido o valor dessa intenção. Eu fui mais para experimentar o que as circunstâncias poderiam me trazer, sabe? Sem muito controle ou sem muito interesse em conduzir, sem intenção mesmo, sabe? E foram trabalhos muito, muito, muito grandes. Só que dessa última vez... Acho que eu vou contar isso pra depois. Primeiro você começa a contar a sua, depois eu conto a minha. Pode ser. Bom, eu quero manter uma frequência, porque eu sou uma pessoa ansiosa, mas não ansiosa do ponto psicanalítico. Eu sou uma pessoa ansiosa no ponto de que eu quero tudo pra ontem, tudo pra amanhã, né? Eu não tenho a menor paciência pra esperar as coisas, então... tem que... E por outros motivos, né? Assim, nada muito... É como uma medicina mesmo. Como ela é uma medicina muito inteligente, ela vai agir onde é pra agir. Então, eu quero manter uma frequência de consagrações, né? Então, eu fui, não tinha nenhum motivo, assim, muito especial. Eu fui porque eu queria experimentar sananga, que é um colírio colocado nos olhos. Os índios usam antes de... E caçar à noite, que ele dilata a pupila. Dilata a pupila, tu começa a enxergar melhor, enfim, entre milhões de benefícios. Pesquisa aí sobre sananga, o colírio da sananga. E eu tenho problema de olho seco, eu tenho o olho ressecado, então isso me incomoda bastante. Aí eu fui também mais por esse motivo. Gente, aí dizem que arde. Nossa Senhora. Arde não, gente, arde muito, mas é muito. Quando colocou no meu olho, eu achei arde. Isso que é gasolina, né? Tá abastecendo ali, ó. Arde, mas vai arder um pouquinho. Gente, eu comecei a sapatear de tanta dor, arde demais. Sananga é muito forte. Mas enfim, aí eu tive começou a clarear realmente, comecei a ver coisas que eu já vejo com frequência ali. E tive uma experiência mais profunda, comecei a sentir muita dor nas minhas costas, uma dor que vinha assim pra frente, pros braços, enfim. Passei pelo processo de peia, dessa vez foi um pouquinho mais demorado. E foi isso, assim, eu tive uma viagem mais astral, digamos. Eu vi como as coisas se criam, energeticamente, as coisas se criando, se dissolvendo, os pensamentos, enfim, mais nessa pegada foi a minha... Além daquela limpeza que se faz, né? Foi uma intenção também que você colocou, né? Eu acho que uma investigação mais pautada... no porquê tudo existe, o como é, enfim. Eu não coloco muita intenção, entendeu? Cada um faz do seu jeito. Tem gente que vai lá pra curar uma doença, ou tem gente que vai lá pra curar algo específico, eu só deixo agir.
Eu só permito, entendeu? Faço o que tiver que for necessário. Sim, foi com essa postura que eu fui na minha primeira e na segunda. Com essa postura que o que vinde a ser tem que ser, tá tudo bem. Só que eu não ia tomar, a Iris que ia tomar com outras pessoas, outros amigos dela, eu não estava encaixado nessa semana de tomar ayahuasca. Só que comecei a semana com umas crises muito foda, muito forte. Tanto que na terça-feira eu fui pro mar ali, entrei na água, mergulhei. E comecei a questionar por que disso, por que tá sentindo isso. Era um negócio meio com tendências suicidas, pode ser, mas com uma suposta justificativa lógica para isso, que agora não faz muito sentido. E eu cheguei em casa, e a Bonnie e o Guilherme perceberam que não era muito eu em pessoa aqui, né? Eles perceberam, você não tá muito legal, o que tu acha de consagrar a cerimônia de ayahuasca nesse final de semana? Aí eu parei pra pensar e falei, eu acho que eu quero sim, porque eu quero resolver isso de vez, quero curar isso de vez. E foi uma semana assim que eu me arrastei durante ela, assim, eu no mínimo tava abaixo do solo. Me arrastei, cheguei lá no domingo, com essa intenção mesmo, com esse sentimento, eu quero curar isso. Foi uma coisa que eu não tinha, tipo, 2017 pra mim foi um dos anos mais felizes da minha vida. E de 2018 aconteceu umas paradas, que eu caí, 2019 também, 2020 também, 2021 igual, o negócio já tá fazendo aniversário isso. E eu quero melhorar isso, quero sair disso, quero voltar a ser normal. E a gente foi. E chegando lá, eu levei essa intenção pura, quero melhorar isso, quero curar isso. E aí eu tomei a primeira dose, deu assim uma oscilada na consciência, os sentidos afloram um pouco, mas não veio. Tomei a segunda dose também, parece que a energia estava travada. E no meio da cerimônia de ayahuasca, interessante que bateu uma crise. Tem que repetir porque dá o ting ali, né? E no meio da cerimônia de ayahuasca eu achei muito foda que bateu uma crise muito forte. Eu tava sentado assim na escada, vendo todo mundo já envolvido na experiência, bateu uma crise assim que você perde o sentido de tudo, assim, você não vê compreensão de sentido nas coisas e nem brilho. E eu pensando, qual o sentido disso, cara? Eu vou sair daqui, eu vou estar o mesmo. O que eu tô fazendo aqui? Tipo, bateu uma crise forte no meio da ayahuasca. E aí veio a sananga. Eu pedi a menina, me ajuda a entrar na força, me serve uma terceira dose. Ela, tá, mas você não quer pingar sananga antes? Eu peguei e falei sim. Aí eu tava sentado no sofá. Elas falaram assim, deita. E eu deitei, elas me pingaram a sananga de olhos fechados, me pediram abrir, começou essa ardência, eu peguei e virei o rosto de lado, para a sananga escorrer e não permanecer ardendo. Nisto, quando eu tomei a sananga pela primeira vez, foi que nem essa, parece que eu desmaio, eu fecho os olhos e vou. Nessa eu fui pra dentro, foi lá no coração mesmo, tanto que eu vi as fibras cardíacas, assim, onde possivelmente estava machucado, assim, e essas fibras cardíacas, que os músculos, né, esses fios de músculos se prolongavam e ali se transformaram numa cauda de um dragão com a cauda muito grande. E eu, meio que desmaiado, mas na minha consciência falando, me ajudem. E me responderam assim, a gente não pode te ajudar, você tem que passar por isso sozinho. E me mostraram uma imagem de uma torre, que para uma torre ser muito alta, ela tem que ser muito forte. E essa questão de ela ter a sua própria postura para se firmar nela mesma. Aí eu peguei e saí acordei, né, abri os olhos e ainda com um pouco dessa crise, peguei, me encolhi sobre os meus joelhos e fiquei apertando meu coração assim, tipo, sai daí, fazendo meio que o coração bater na força. E nisso a mãe, a pessoa que conduz a cerimônia, saiu do lugar lá do altar dela, veio até mim na minha frente, eu tava encurvado sobre os meus joelhos, sentado no sofá, pegou minha mão e falou assim, irmão, o que você tá sentindo? Olha pra mim. E eu não tinha percebido que eu tava mais envolvido na minha consciência do que eu tava fazendo aqui fora. Eu lembro que tinha a mão no coração porque era um ato mecânico. Mas o meu semblante era de muito choro, eu não tinha percebido isso. Tanto que meus olhos para abrir era difícil, de tantas lágrimas, e a fala eu não conseguia expressar a fala. Ela, olha pra mim, irmão, o que você tá sentindo? O que você tá sentindo? Aí eu olhei pra ela assim, e eu não conseguia abaixar a cabeça de novo. Ela falou, irmão, fala comigo. Eu olhei pra ela assim, e eu peguei e falei, eu só quero que isso saia daqui. E ela pegou e começou a falar um monte de palavras pra mim, sabe, uns elogios, mas não, sei lá, uns elogios coach espiritual,
que isso foi melhorando, fui me preenchendo assim. E ela pegou e falou assim, agora arruma essa sua postura, firme seu eixo e fique bem. Aí eu de encurvado já melhorei minha postura. E aí eu já senti que eu tava bem. Eu, curei a depressão. E aí o engraçado é que quando eu fui lá pra essa viagem dessas fibras cardíacas, quando eu tomei a sananga, eu sem saber o dia que foi... Tomou não, gente, é um colírio, ele é aplicado nos olhos. O engraçado é que em 2018 eu tive uma sucessão de experiências muito intensas negativamente, pode-se dizer. Só que eu não tinha percebido aonde essa depressão tinha se instalado. Eu fui lá no dia, no momento ao qual a depressão se instalou em mim. Era um dia tão normal assim, mas eu tava mal, mas era um dia tão normal entre outros maus, que eu não tinha percebido que foi ali que começou isso. E eu fui lá pra esse dia, meio que senti aquela experiência de novo nesse dia. Até compartilhei isso com um amigo que veio aqui, um amigo que tava comigo nesse dia. Eu falei, cara, foi ali que a depressão se instalou em mim. Foi 3 anos e meio sentindo isso. Hoje eu pergunto pra eles, pergunto pra Bonnie, pro Guilherme, gente, vocês percebem uma diferença em mim depois dessa última dose? Todo mundo fala, claro que sim, você tá bem melhor, você tá mais vivo, tá mais... Tô bem, cara. Que antes parece que o coração tava furado, assim, e ele nunca conseguia se preencher. Eu falo, pô, esse aqui tá quebrado, cara, não funciona. Assim, ele tava sempre, eu observava, eu por ser a mais experiente do grupo, observava e dizia pra eles. Não dizia diretamente pro Francis, né? Dizia pra Bonnie e pro Guilherme. Esse menino tem depressão, isso não é bom e ele precisa urgente dar um jeito nisso. Mas nem sabia que eu tava com depressão. Percebe as tendências suicidas, isolamento, ele do nada saía pra acampar, se enfiava no meio do mato, ficava 2, 3 dias. Imagina, eu como mãe fico em pânico. Não sou mãe dele, mas eu sou o tipo de pessoa que me considero mãe de todas as pessoas ao meu redor. Então, me preocupo como se fosse meu filho de verdade. Então, e eu dizendo, gente, porque aí acaba, eu sou mãe da Bonnie, então acabo falando algumas coisas que às vezes fica, ai mãe, aquela história do, ai mãe. Eu digo, ainda não vou interferir, mas eu tô dando um conselho pra vocês, observa, porque esse menino tá com depressão e é grave, né? E o próprio Francis, eu falava algumas coisas pra ele, falei, Francis, eu já tive em épocas como você, eu fui atrás, eu fiz tratamento psicológico, então vai atrás, cara, de um jeito ou de outro, a gente se une aí, paga uma terapia, enfim, não sei. Mas foi bom. Até que surgiu a ideia da ayahuasca, que trata a intenção sobre isso também. E a gente vê muitos relatos de pessoas que tratam e curam a depressão. Cara, e hoje com ayahuasca. Eu me relacionei com pessoas que estão com depressão há 10 anos, 5 anos, 20 anos. E, pô, eu fiquei 3 anos e meio e eu queria me matar muitas vezes durante esse período. Cara, gente, uma informação muito muito útil, alívio. tá? Homem praticamente nunca fala dos seus próprios sentimentos. Eu não sei por que isso. Tem deve ser uma pesquisa, né, que fala entre 10 suicídios, 7 ou 8 são homens. 8 são homens. E eles não falam sobre o assunto. Então, deve ser uma questão cultural, né? De não falar dos sentimentos masculinos. Machismo, enfim, porque a mulher ela é muito mais aberta a falar sobre os seus sentimentos. Então, é uma coisa muito séria, gente. Conversem. Homens que estão sentindo alguma coisa, tristeza, enfim, seja o que for, não conseguem conversar com alguém, eu aconselho a procurar ayahuasca, sabe? É uma medicina muito... Me ajudou muito com isso, muito cara. sagrada, muito sábia. Ela vai agir onde é pra agir em você, sabe? Não é... É fantástico, sabe? Eu sofri muito nessa minha última experiência. Foi um sofrimento bem grande. Eu passei ainda 2 dias com muita dor no corpo, cansaço. Eu ainda via coisas... Aí entrei em contato com a Samantha, que é a madrinha lá. Ela falou, Iris, descansa, se alimenta bem. Foi forte mesmo a experiência que a gente teve e tal. Então, e eu passei esses 30 dias, já faz em torno de 30 dias que a gente tomou, né? E eu passei esses 30 dias analisando tudo que eu passei lá. E eu sentindo quanto a vida é boa de novo. E ele está super, super feliz, super outra pessoa. Sabe, quem conhece mesmo, quem convive sabe a diferença que deu. Então essa é a ideia, sempre pra melhor. Eu aconselho de coração, sabe? Às vezes nem todo caminho de todo mundo vai passar pela ayahuasca, nem toda cultura, nem toda religião, nem todo processo de crença condiz esse caminho. Mas assim, cara, era 3 anos e meio de sofrimento que cessou. E tem pessoas que tá 15, a 20, a 30 anos, sabe? Porra, acredita que a melhora pode existir, sabe? A gente se acostuma tanto com o sofrimento que a gente acaba se apegando a ele, cara. A gente,
sabe? Faz parte, começa a fazer parte de você e você, Se interessa. inconscientemente, você acha que você não vai ter vida. Pô, se sem interessa, cara. sem esse sofrimento, sem essa tristeza, enfim. E aí teve uma coisa muito interessante que aconteceu lá. A pessoa maravilhosa se chama Rica Silva. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Procurem Meu Deus do céu. no YouTube ou no Instagram. Esse ser vivo cantando. Ele é musicoterapeuta. Tem outros nomes ali que eu não vou me lembrar agora. O cara é fantástico, gente. Ele é fantástico. Ele é também... Muito talentoso, ele muito habilidoso. participa ele leva essa musicoterapia para as cerimônias de ayahuasca. E no Brasil inteiro. Ele vai passando de centros em centros. Cara, o cara apareceu do nada, assim. A troça tava todo mundo meio pra baixo e tal. Tava, né? Algumas pessoas já tinham entrado na força, outras não, enfim. Quando esse ser humano começou a cantar e a tocar, nossa senhora, extraordinário, Você percebia, assim, as ondas extraordinário. se propagando, assim, ó. Aquelas ondas musicais batiam na gente, assim. Eu falei pra ele, você me chicoteou praticamente do começo ao fim. Rindo das músicas. Cada um sente de uma forma. Ó, esse aqui tava rindo e eu tava lá sendo chicoteado. E eu lá, eu ajudando a Iris, entre aspas, né, cara? Depois eu acho que eu passei um momento muito forte ali. Esse ser E eu humano, tava graças ali, a Deus, veio me que ajudar. música boa. Mas Vários, não foca na música. Teve um momento que tinha acho que 4, 5 pessoas ao meu redor me ajudando. Mas é tudo coisas que você precisa passar, entendeu? E eu tava ali passando por uma experiência psíquica muito... Nesse seu argumento aí, hoje eu tive um insight de uma frase muito bonita, que é que a realidade intrinsecamente é benevolente, sabe? Então, a gente não percebe a sutileza da bondade no malgrado, do desconforto, na mudança, mas que em última instância a realidade intrinsecamente é benevolente. Então, eu não entendi, foi nada, porque o Francis começa a falar essas coisas aí, ó, eu não entendi nada. Voltando ao Rica Silva, gente, acompanhem, ele é musicista, nossa, vocês têm que ver as músicas que esse homem compõe. E só de você escutar no YouTube, você já vai sentir bater na sua alma, sabe? Eu, quando coloco as músicas dele, começo a ouvir em casa, parece que eu já tô dentro, parece que eu já tô entrando na força. É uma coisa incrível, incrível. O cara, ele é fora do normal. E cada um vê uma coisa. Eu, como já tenho eu não sei como pode ser chamado, tem um acesso maior ou o terceiro olho aberto, enfim, não sei. Eu vejo lá principalmente na força, eu vejo luzes, eu vejo a pessoa, talvez como ela realmente é. Então eu via ele com muita luz, muita luz ao redor, com mais braços, sabe? Parecia Por isso que ele toca violão tão bem. Ele tem uma voz tão intensa assim que, nossa, é fantástico. O cara é fantástico, é maravilhoso. E nós já temos marcado agora para dia 4 de setembro, faltam 2 meses ainda. Mas com ele. A gente já tem a cerimônia agendada lá, reservada nossas vaguinhas para participar da cerimônia com ele. A Samantha, claro, maravilhosa, de madrinha. A Samantha aqui... Conduzindo a sessão, e ele, o musicoterapeuta da sessão. Nossa, é fantástico, gente. Mas é isso, gente. Eu acho que é difícil manter a luz no ambiente escuro, mas a força do querer acreditar ainda é uma centelha que permanece. Então... A gente vem debatendo muito isso durante esse um mês, principalmente, porque como eu fui muito chicoteada lá, digamos assim, a gente tem começado a ver que nem todo mundo é pra ayahuasca, né? Ayahuasca é pra todos, mas você realmente tem que sentir o chamado, você tem que estar querendo se espiritualizar. Tem que estar no caminho, Tem que estar no caminho, sabe? Porque senão talvez você fique confuso, não goste do amor, porque na verdade tudo é amor. A única explicação para o todo é o amor. E não é o que a humanidade conseguiu inverter e deixar confuso, é que a palavra amor se remeteu à relação entre homem e mulher, ou homem com homem, enfim. Um amor condicionado. Um amor condicionado, um amor voltado para o sexual, né? E não é. O verdade, eu vou dar um exemplo. Eu, como sou uma mãe... É como se fosse um amor de mãe por um filho. É mais ou menos esse o amor, sabe? E esse amor é universal, é por todos. A partir do momento que você entende que todos somos um, que a natureza faz parte desse... Nós fazemos parte da natureza, na verdade.
que tudo é energético, tudo vai começar a fazer sentido na sua vida, sabe? Você começa a respeitar mais os outros começam a te respeitar mais, as coisas começam a fluir mais suave. Então, tudo começa a surgir explicações sobre vários questionamentos que você tem na sua vida. A cura, que é o mais importante, essa medicina é uma medicina sagrada de cura. Cura da alma, cura do seu corpo, cura, né? Porque somos doentes. A partir do momento que a gente não consegue enxergar esse amor e que todos somos um, isso é uma doença. Então é isso que vem para curar a sua individualidade. Você não é só você é todos nós. Aqui somos uns, com você também, somos toda uma coisa só. É um conceito muito difícil para explicar em palavras. Tem que ser sentido. Mesmo. Tem que ser sentido. A ayahuasca, ela não foi feita para ser explicada, foi feita para ser sentida. É muito simbólico falar que a gente é tudo e tudo é a gente, sendo que nossos olhos não palpam essa conectividade profunda entre as coisas. Eu acho que o senso de individualidade ele vem para nos permitir experimentar a realidade na nossa percepção ao qual nós nos achamos livres. Tipo, não tem limites, sabe? Tem essas crenças limitantes, culturais, religiosas, familiares, mas em si, como nós interpretamos a realidade, ela é livre. Então, na minha liberdade, eu me entender com tudo, entendeu? E volto a dizer, faz muita diferença o local que você vai se consagrar, a pessoa que está conduzindo a cerimônia, as músicas como elas são colocadas, a intenção, o seu a gente quer fazer vários vídeos agora porque existe muita dúvida em cima dessa questão da ayahuasca. Mas eu conheço lá um tal lugar que os caras se reúnem, tomam e começam a fazer sexo entre si, coisas desse tipo absurdas. Então isso vai muito do local e da intenção que as pessoas querem fazer. Sabe? Por isso que a gente é apaixonado por esse local que a gente faz, que a gente a intenção consagra. É muito benevolente, a intenção muito séria. É o amor, sabe? É realmente o fundamento, é o amor. E eles tratam isso como é uma coisa muito séria, tá? É bem levado a sério mesmo, não é brincadeira não. Porque você tá mexendo com o psique das pessoas e isso pode curar ou causar danos, né? Então tem que saber o que tá fazendo. A gente vai fazer mais vídeos, né? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre, que a gente possa ir sanando para vocês, além dos conteúdos que a gente já vai trazer, chamem a gente, perguntem, ou não sei. E quem quiser tocar nesse assunto mais íntimo aí, pode chamar aí, que eu acho que quem já teve esse ponto de vista consegue compreender mais o caminho de volta, entendeu? Então, agora eu tenho uma sutil ambição de querer ajudar as pessoas que estão nesse lugar de 10, 15 a 20 anos. Eu quero que todo mundo saia daí, porque aí não é lugar pra ficar, não. É só pra passar por aí, senão vamos embora. E eu futuramente gostaria muito, como eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu gostaria muito, pretendo... abrir um centro, conduzir experiências. Não, participar, mas do outro lado, ajudando, fazendo parte dos guardiões. Dos guardiões, entendeu? Gostaria muito, mas mais pra frente, né? Mas é isso, gente. Curtam, compartilhem, comentem, tirem suas dúvidas. Chamem pro café e traz café.